Quando uma empresa de saúde automatiza uma tarefa administrativa com o IA, a primeira decisão quase sempre é cortar quem fazia aquilo. É o caminho mais comum e talvez o mais pobre dos que estavam ali. Eu vou te mostrar 2 casos com o mesmo tipo de tecnologia na mão. Num deles, 12 pessoas saíram. No outro, 8.500 pessoas foram requalificadas. O que separa as 2 decisões cabe numa pergunta que quase ninguém faz antes de virar a chave. Para onde vão as horas que a ferramenta abriu? O primeiro caso aconteceu em um hospital em Nova York, no Bronx. 12 enfermeiras que faziam a revisão de utilização receberam uma carta de aviso no fim de maio e tiveram seus cargos eliminados em 12 de julho. A revisão de utilização é a área que confere com a operadora se uma internação é ou não é justificável e se ela vai ou não ser autorizada e paga. O sindicato chamou aquilo de substituição por IA e levou o caso adiante. O hospital contestou a caracterização e a própria natureza da ferramenta, dizendo que ela seria um programa não clínico que ajuda a facilitar o processo de papelada. A disputa segue aberta e eu não vim aqui arbitrar sobre isso. O que me interessa é o desenho da decisão, porque ele se repete em qualquer empresa que instala uma ferramenta nova. E tem um detalhe nesse caso, que boa parte da cobertura passou batido. O contrato coletivo daquelas enfermeiras exigia que a direção notificasse o sindicato antes de implementar tecnologia que afastasse a prática de enfermagem e que as 2 partes discutissem de boa fé como evitar o impacto, mas não proibia a tecnologia. Repare no que isso quer dizer. O sindicato ali não tinha poder de veto. O que ele tinha era o direito de sentar na mesa antes de a chave virar. E a disputa toda, no fundo, é sobre essa mesa. Porque quando a máquina assume uma tarefa, a consequência acaba sendo muito parecida. A pessoa que executava aquela tarefa vira uma linha de custo e sai. A conta parece fechar rápido. O software custa menos do que 12 salários. A tarefa continua sendo feita e o orçamento agradece. Só que a automação não devolve só economia, ela devolve tempo de gente qualificada. E isso é uma coisa bem diferente da linha de custo a menos. Aquelas 12 enfermeiras somavam décadas analisando o prontuário e negociando autorizações com as operadoras. O próprio sindicato descreve a função como enfermeiras que usam décadas de experiência de beira de leito e julgamento clínico para revisar negativas de operadoras. Entre as desligadas, uma somava 39 anos de casa. Então, fica uma pergunta mais simples e bem mais cara. Com aquele tempo todo aberto de uma só vez, o que dava para construir que o hospital nunca tinha conseguido construir antes? Porque a restrição na maioria das operações de saúde nunca foi competência. Foi tempo. Todo mundo que gere um serviço de saúde sabe listar de cabeça 3 ou 4 coisas que a empresa deveria estar fazendo e não faz. Entender por que o paciente sumiu depois de uma segunda consulta, ligar de volta para quem teve uma reclamação, mapear onde a jornada trava. Ninguém deixa de fazer isso por não saber fazer. A gente deixa porque a agenda inteira está tomada por tarefas repetitivas que alguém precisa executar. E é exatamente essa tarefa que a máquina está assumindo agora. Foi aí que a IKEA leu a mesma conta pelo outro lado. Ela colocou um robô de atendimento para responder a pergunta repetitiva que consumia o dia da equipe. O robô resolveu 3.200.000 interações. E a economia foi de 13 milhões de euros. A empresa podia ter dispensado 8.500 pessoas do call center e embolsado essa diferença. Mas ela preferiu requalificar essas pessoas. E o detalhe que interessa é para onde elas foram. Consultoria de design à distância, venda digital, construir relacionamento com o cliente e atender a pedidos que não se encaixavam no padrão. Repare no que aconteceu ali. As mesmas pessoas, no mesmo negócio, saíram da repetição e foram para a escuta. Passaram a fazer a parte do trabalho que exige entender o que a pessoa do outro lado quer de verdade, que é justamente a parte que nenhum robô faz e que nunca cabia na agenda de quem respondia às mesmas perguntas dia após dia. O canal que elas abriram vendeu 1 bilhão
e 300 milhões de euros ao fim do ano fiscal de 2022, com meta declarada de chegar a 10% da receita total da IKEA. O que esse caso da IKEA demonstra com segurança é o desenho da decisão. A tecnologia, nos dois casos, faz a mesma coisa. A decisão, não. Então a pergunta que vale é: qual tarefa vem primeiro? E a resposta: pouquíssimas funções são automatizáveis por inteiro. Quase toda função tem alguma tarefa que a máquina assume. E quase nenhuma tem todas. Isso muda o que você procura. Porque perguntar se a IA substitui aquela função sempre leva a um não. E isso encerra a conversa cedo demais. E aqui está o melhor achado. O lugar mais promissor que a sua equipe costuma ser a função mais misturada. Aquela em que a tarefa repetitiva e o julgamento fino convivem no mesmo dia. Quem procura uma função inteira automatizável está procurando um caso raro. A oportunidade grande está nas funções que misturam as duas, que podem ter parte das suas tarefas automatizadas e parte não. Quem mediu isso foi um estudo de 2018, que pontuou o Banco Americano de Atividades de Trabalho numa escala de 5 pontos, medindo o quanto cada atividade se presta a aprendizado de máquina. Foi ele que mediu a variação dentro de um mesmo cargo e encontrou uma variação alta, e concluiu que os cargos com maior variação interna são os que têm maior potencial de reorganização. Quem automatiza a tarefa e deixa o resto do cargo como estava, paga a ferramenta e não recebe o prêmio. A conclusão que eles escrevem é curta e é a mesma coisa que esse vídeo vem dizendo. O foco de pesquisadores, gestores, empreendedores não deveria estar só na automação, mas no redesenho do trabalho. E vale um exemplo que amarra naquele hospital do Bronx. Entre as ocupações de maior pontuação está o autorizador de crédito, alguém que confere um pedido e valida ele contra critérios que são objetivos. A tarefa que aquele hospital automatizou não foi escolhida à toa. Só que os próprios autores cravam um limite, que é o mais importante do estudo. O instrumento mede viabilidade técnica, mas ele é silencioso em relação a fatores econômicos, organizacionais, legais e culturais. Ele diz o que dá para automatizar. Ele nunca diz o que deve ser automatizado. E é exatamente nesse silêncio que entra a norma brasileira. A resolução do CFM 2454 foi publicada em fevereiro de 2026. Ela exige avaliação preliminar de risco, trata a IA como apoio com a decisão final do médico e assegura o direito de recusar IA sem validação científica adequada. Ou seja, o estudo americano diz o que é tecnicamente viável e a norma brasileira decide o que é permitido e sob quais condições. Mas eu quero trazer para cá é o buraco entre os dois. O papel do gestor é entender a função, a tarefa e o que é valor para o cliente. Entregar aquilo que pode ser automatizado, garantindo que o valor para o cliente nunca se perca nesse processo. Pelo contrário, se crie nesse processo. E essa mesma lição vale para aquele hospital no Bronx. Mesmo sem contrato coletivo nenhum, e é nesse ponto que a decisão do gestor sobre para onde vai o trabalho que a máquina assumiu precisa acontecer antes e precisa ter alguém responsável por ela. Com o que é possível e o que é permitido em mãos, a decisão operacional cabe em uma folha com 4 colunas. Primeira coluna, liste tarefas e não cargos. Escreva as 8 ou 10 tarefas que preenchem a semana de uma determinada pessoa ou do seu time. Uma tarefa por linha. Na segunda, marque o que a máquina assume de verdade. A tarefa é boa candidata quando tem um volume constante, contínuo, para que a máquina possa aprender em cima e tenha uma resposta certa, verificável e que já acontece na tela. Isso facilita demais o processo de automação dessa tarefa. Na terceira coluna, meça o tempo que abre em horas da semana. E a unidade aqui importa. Converter em dinheiro nessa altura devolve a pessoa para uma linha na planilha de custo, que é exatamente o movimento que faz o corte parecer a única saída. Quarta coluna, e é a que decide tudo. Escolha o destino. Qual conversa vai passar a acontecer? Quem vai ter agenda sobre isso? Como é que você vai saber o valor que está sendo gerado com aquilo que está sendo agora aproveitado e feito com a experiência daquele grupo?
Essa quarta é a única que ninguém preenche. E se o destino do tempo não tem nome, dono e data, o que vai acabar acontecendo é o corte. E esse valor, conhecimento e experiência únicos que estão ali vão ser perdidos. Se esse tipo de instrumento te serve, é o tipo de instrumento que eu discuto e compartilho toda semana via newsletter. O link vai estar aqui na descrição. Basta clicar e se inscrever para passar a receber gratuitamente. Deixa eu fechar com o que eu faria na segunda-feira. Escolha uma função onde tarefas repetitivas e algum julgamento fino convivem. Não a mais automatizável. Sente com quem executa e escreva as tarefas da semana, uma por linha. Marque as que a máquina assume e some as horas. E antes de qualquer conversa sobre ferramenta ou sobre quadro, escreva o que quem executa hoje sabe sobre o processo, onde ele trava, porque esse conhecimento é aquele que vai treinar e vai auditar o sistema que está chegando. E ele normalmente não está em manual nenhum. Por vezes, uma ou outra função vai acabar desaparecendo. Vão surgir funções novas que vão aglutinar tarefas de julgamento de funções que antes eram separadas. E o nosso papel como líder é encontrar nessas pessoas que antes estavam ali alocadas e treinadas as competências e o conhecimento que vão permitir que elas assumam esses novos cargos e dar a elas a oportunidade de ser instrumento dessa transformação. O Hospital do Bronx pode até vencer a disputa com o sindicato. O que ele dificilmente recupera é o que ele deixou sair. A leitura de processo, o conhecimento, a experiência que aquelas enfermeiras carregam ao deixar a companhia tem um peso, dificilmente vai ser recuperado por eles. Toda oportunidade de cortar é também uma oportunidade de criar valor onde antes não dava, por falta de tempo. A pessoa é o centro dessa transformação. E a tecnologia é a ferramenta que libera o tempo dela.